Olá, meu nome é Nelson e estamos no segundo módulo do curso Judicialização da Política e Ativismo Judicial. No módulo 1, eu fiz uma breve apresentação desse tema e usei várias expressões para significar a mesma coisa. Agora, no módulo 2, nós vamos discutir, ou pelo menos estudar, ou pelo menos apresentar as origens da dita judicialização da política, seja no nome que se queira dar a isso. E no próximo módulo, que é o módulo 3, aí sim, vamos entrar no cerne da questão e vamos estudar a judicialização da política em 3 dimensões. Mas, quanto ao módulo 2, ou seja, quando surgiu a judicialização da política, eu sou obrigado a fazer uma distinção entre 3 expressões. Eu já havia dito no módulo 1 e vale a pena a gente ter mais atenção agora no módulo 2. A expressão judicialização da política, a expressão ativismo judicial e a expressão doutrina das questões políticas não significam exatamente a mesma coisa, mas estão intimamente ligadas. Mas digo mais, essas 3 expressões que estão intimamente ligadas nem sempre foram utilizadas ao mesmo tempo como hoje. O objetivo do módulo 2 é rastrear quando surgiu cada uma destas expressões e o que é que ela significava. A expressão talvez que seja mais contundente, mais polêmica, porque tem uma carga eventualmente pejorativa, é a expressão ativismo judicial. Esta expressão foi cunhada nos Estados Unidos no finalzinho da década de 1940, exatamente no turbilhão em que era uma composição famosíssima da Suprema Corte dos Estados Unidos, chamado Corte Warren e depois Corte Burger. Naquele momento, essas 2 cortes, essas 2 composições da Suprema Corte dos Estados Unidos passaram a ter uma atuação nunca vista nos Estados Unidos. A Suprema Corte passou a tomar decisões de forma mais livre, passou a interpretar a Constituição e o direito de forma mais livre. E houve uma controvérsia acadêmica e uma controvérsia forense sobre se os juízes, e a Suprema Corte particularmente, poderia ter essa interpretação mais livre. E é nesse contexto que 2 grupos se formaram. Um grupo, às vezes chamados de textualistas, às vezes chamados de originalistas, mas em resumo, que adotavam uma postura autocontida, autorrestritiva da Suprema Corte. O que significa isso? O sentido da Constituição é o sentido que o texto da Constituição diz. Ou então, o sentido da Constituição é o sentido que os constituintes quiseram dar para aquele texto. Quem achar que a Constituição é ruim, que faça uma emenda constitucional. Isso contrastava com outro grupo, que é a famosa Corte Warren, que é a famosa Corte Burger, que vai dizer, não, a Suprema Corte pode dar um sentido que não está escrito. Pode dar um sentido que não era pensado pelo Constituinte. Portanto, ela teria mais liberdade para interpretar o direito. E deu-se o nome, um jornalista americano famoso, cunhou a expressão ativismo judicial. E no final da década de 40, e esta expressão pegou nos Estados Unidos, e chegou com muito atraso, na década de 90, por aí, no Brasil, mas chegou. Então, a expressão ativismo judicial está relacionada a este contexto. Como eu disse no módulo 1, esse debate gira em torno de 2 posições também, em que a democracia está no centro. Aqueles que são autorrestritivos acham que só quem pode interpretar a Constituição são os representantes eleitos pelo povo. Já os ativistas acham que a Constituição é a expressão da vontade do povo e que os juízes podem atualizar a vontade do povo.
Mas vamos para a segunda expressão, que é a que eu tenho usado com mais frequência, que é a expressão judicialização da política. Ela é mais interessante ainda, porque o uso corrente da expressão judicialização da política só começou na década de 1990. Portanto, quase 50 anos depois do uso inicial da expressão ativismo judicial. É claro, um jurista alemão chamado Karl Loewenstein, na década de 50, já havia utilizado a expressão judicialização da política. Verdade. Mas também é verdade que, fora daquele contexto, esta expressão foi muito pouco utilizada. Ela ganha corpo, como eu vou lhes dizer, a partir da publicação de uma obra, uma coletânea de dois autores, publicada nos Estados Unidos. Os dois autores, o sobrenome dos dois são Tate e Wallinder, um deles é americano, o outro não, mas especialmente Wallinder cunha esta expressão novamente, judicialização da política, no sentido bom do termo, ou pelo menos neutro do termo. Portanto, ele ignora a expressão ativismo judicial e é esta expressão judicialização da política que começa a ser apresentado a partir da década de 90. E aí é interessantíssimo, porque quase que imediatamente, 1, 2, 3, 4 anos depois, alguns autores brasileiros que leram essas obras de Wallinder usam a expressão judicialização da política no Brasil. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, por exemplo, é o primeiro teórico brasileiro a usar esta expressão. Logo depois, Marcos Faro de Castro faz uso dela e a expressão começa a ser difundida no Brasil quase ao mesmo tempo em que ela é utilizada nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Este foi o segundo sentido. Mas há um terceiro sentido, há uma terceira expressão, que é a expressão doutrina dos atos de governo, doutrina das questões políticas, que remete ao século XIX. Ou seja, essa discussão típica do finalzinho do século XX, ela pode voltar no tempo um século. E voltando no tempo um século, nós já temos alguns elementos disso. Eu já lhes antecipo. Ela não prosperou. Mas, volto a dizer, essa doutrina das questões políticas ela é muito interessante porque ela se manifesta em 3 lugares independentes, mas produzindo o mesmo efeito. O caso mais antigo é o também famosíssimo caso Laffitte, na França, quando o Conselho de Estado francês, que não é propriamente um órgão judicial, tem que apreciar uma questão extremamente complexa, que eu não vou entrar nos detalhes. E aquele Conselho de Estado francês diz: nós não vamos julgar esse caso, porque ao Poder Judiciário é vedado apreciar questões políticas. As questões políticas são dos políticos, é do parlamento, é do presidente, e não afeta a órgãos judiciais. Com o tempo isso muda, mas não merece ser tratado agora. Em seguida, nos Estados Unidos, sem necessária conexão com o caso Laffitte francês, o famoso caso Luther, e aqui já estamos no século XX, o famoso caso Luther vai apreciar a mesma questão. Chega um caso à Suprema Corte dos Estados Unidos e a Suprema Corte diz: não vamos julgar, porque é uma questão política. É claro que com o tempo, uma decisão famosíssima também de um outro juiz chamado Justice Brenner, isso começa a mudar e a Suprema Corte diz: não vamos atuar em questões políticas, exceto se... E aí abria exceções para tudo isso. Mas o aspecto mais interessante ainda, especialmente para nós brasileiros, é que o Brasil também teve o seu caso Luther. O Brasil também teve seu caso Laffitte. O também famoso habeas corpus número 300, lá no início da República Velha, há uma questão que é suscitada ao Supremo Tribunal Federal, brasileiro, portanto, e o Supremo Tribunal Federal disse: isto é uma questão política, isso nós não vamos apreciar.
Vejam que dado muito curioso. Quando se olha a Constituição de 1934, a Constituição de 34 diz expressamente: o Poder Judiciário não apreciará questões políticas. Isso é repetido na Constituição de 37. Mas quando chegamos na Constituição de 1946, que é um texto semelhante à da Constituição de 88, o texto diz o inverso. Nada fugirá da apreciação do Poder Judiciário. Ora, se nada fugirá da apreciação do Poder Judiciário, é um codinome para dizer, inclusive as questões políticas serão apreciadas pelo Poder Judiciário. Essas três expressões se juntam para entendermos as origens da judicialização da política e do ativismo judicial. Com isso eu encerro o módulo 2 e nos preparamos para o módulo 3, em que a judicialização da política será abordada a partir de 3 dimensões. Muito obrigado.